Olá, eu sou o Jonathan Spagnoli e hoje iremos falar sobre criptomoedas. Antes de iniciarmos sobre o tema de hoje, devemos falar sobre um dos princípios gerais das atividades econômicas que preceitua o conceito trazido pelo ilustre penalista alemão Klaus Hoxe. Podem-se definir os bens jurídicos como circunstâncias reais dadas às finalidades necessárias para uma vida segura e livre, que garanta a todos os direitos humanos e civis de cada um na sociedade ou para o funcionamento de um sistema estatal que seja baseado nesses objetivos. Tal princípio encontramos claramente tipificado em nosso ordenamento no artigo 170 e incisos da nossa Constituição. O que são criptomoedas? A criptomoeda é o nome genérico para as moedas digitais descentralizadas, criadas em rede blockchain, a partir de um sistema avançado de criptografia, que protege as transações, suas informações e os seus dados. Não entendeu nada? Sem problemas, vamos explicar. Criptomoedas são moedas digitais porque, diferentemente do real, do dólar e de outras moedas que podem ser tocadas, elas só existem no ambiente digital, ou seja, na internet. Você sabe que elas são verdadeiras, mas não consegue pegá-las com as mãos ou guardá-las na carteira, no cofre ou embaixo do colchão. E para que serve? A lógica da moeda digital é a mesma do dinheiro em espécie. Sua função é basicamente permitir transações de compra e venda de bens e serviços. Atualmente, grandes empresas como WordPress e Dell aceitam pagamento com criptomoeda. Outra possibilidade é a transferência de valores pela internet, sem a necessidade de taxas cobradas por instituições financeiras e bancárias. Na prática, os termos criptomoeda, moeda virtual e moeda digital têm o mesmo significado. O primeiro refere-se à criptografia, enquanto as expressões digital e virtual remetem ao caráter inatingível e abstrato do dinheiro online. Neste vídeo falaremos da criptomoeda mais conhecida entre nós os brasileiros, o Bitcoin. É considerada a primeira criptomoeda digital descentralizada do mundo. Foi apresentada em 2008 pelo seu criador, Satoshi Nakamoto. Qual o regime jurídico? Conforme destacado por Margarido em 2017, o Bitcoin e outros criptoprotocolos têm natureza jurídica de tecnologia open source. Juridicamente, não são moedas e suas aplicações nem sempre possuem valor intrínseco. Vão desde ativos financeiros até os chamados contratos inteligentes, smart contracts, e aplicações da internet das coisas, IoT. É imprescindível que os legisladores, os aplicadores do direito entendam que identificar as substâncias das aplicações e acessar o espírito das legislações vigentes são mais salutares para definir o tratamento legal das novas aplicações tecnológicas, pois é impossível que a lei acompanhe essas evoluções. Portanto, não há um regime jurídico próprio, pois ainda se aguarda para que tenhamos regulamentação própria ou não, de modo que a solução de eventuais problemas se dará com a base em diplomas legais já existentes. E a sua criminalização? A verificação de sua ilegalidade é afastada de acordo com o apontamento dos doutrinadores de direito digital. Mas a privacidade ofertada pela criptografia e todas as outras nuances que o blockchain entrega às transações em criptomoedas tem cada vez mais chamado a atenção dos criminosos, que visam o patrimônio de suas vítimas, somado às características obscuras que circundam a utilização de suas moedas virtuais para fins ilícitos, pois ainda temos um relativo desconhecimento do tema por parte dos atores envolvidos na persecução penal. A equação oriunda da obscuridade mais desconhecimento tem se revelado um manto protetor para potenciais criminosos. Panorama este que deve mudar com a urgência. Grandes empresas no mundo aceitam criptomoedas como forma de pagamento, embora alguns ainda questionem tanto a ilicitude e a sua utilização. Quanto a isso, não se pode dizer que a sua criação e utilização venham a constituir crimes, tendo em vista que não se subsumem às condutas incumbidas no Código Penal ou na legislação extravagante. Isso porque as moedas digitais não representam falsificação de moeda metálica ou papel moeda, nos termos do artigo 289 do Código Penal.
não sendo possível formar com elas os documentos previstos no artigo 290 e 292, também do mesmo diploma legal. Além de que, os equipamentos destinados à mineração não constituem os petrechos para a falsificação da moeda. O que diz o Banco Central do Brasil? A situação das moedas digitais, tratada como moedas virtuais pelo Banco Central do Brasil, pelo comunicado 31.379 de 2017, destacou em suma a sua falta de lastro, a sua falta de regulação, a sua não equiparação com as moedas eletrônicas disciplinadas pela Lei 12.865 de 2013 e, por fim, alerta sobre os riscos do seu uso em que seu comunicado número 31.379, de 16 de novembro de 2017, alerta sobre os riscos decorrentes de operações de guarda e negociação das denominadas moedas virtuais. O Banco Central do Brasil alerta para que estas não são emitidas nem garantidas por qualquer autoridade monetária, onde o seu valor decorre exclusivamente da confiança conferida pelos indivíduos ao seu emissor. No entanto, o Banco Central do Brasil afirma seu compromisso em apoiar as inovações financeiras. É possível seu envolvimento ou patrocínio com a pornografia? Conforme notícia veiculada no portal Canaltech, um grupo de pesquisadores da Alemanha localizou uma série de conteúdos relacionados à pornografia infantil na blockchain das bitcoins. De acordo com o estudo publicado, há links para download de vídeos envolvendo atos sexuais com menores, bem como diversas imagens de atos libidinosos e uma em que aparece ser de uma adolescente. Em nosso ordenamento jurídico, a exploração sexual de menores de idade é crime tipificado pelo Código Penal em seus artigos 218-A, 218-B, 218-C. Também, este crime é considerado como hediondo por nosso legislador. As criptomoedas não são um mal em si, mas com certeza terão um impacto nas ligações com o cybercrime. Há casos em que as criptomoedas foram rapidamente adotadas pelo comércio ilegal, desde sites como Silk Road, que ficou notório por intermediar tráfico de drogas, e até vírus de resgate, ou seja, sequestro de prefeituras e outras autarquias governamentais. Tais ligações já foram confirmadas em desdobramentos da Lava Jato, como sendo o primeiro esquema de lavagem de dinheiro usando Bitcoin, segundo o superintendente adjunto da Receita Federal no Rio de Janeiro, ao qual deu entrevista coletiva junto com a Polícia Federal, onde explicou sobre o uso de Bitcoin para a lavagem de dinheiro. Cabe penhora do Bitcoin e outras criptomoedas? Conforme decisão do TJ São Paulo, o relator Milton Paulo de Carvalho Filho negou o provimento ao agravo por se tratar de bem material com conteúdo patrimonial. Em tese, não há óbice para que a moeda virtual possa ser penhorada. Para garantir a execução, o entendimento acima consta em acórdão na 36ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ao analisar o agravo contra a decisão que, em ação de execução, indeferiu o pedido de penhora de moeda virtual Bitcoin. O Banco Central do Brasil irá lançar uma nova plataforma que deseja permitir bloqueio de Bitcoin em exchange. Antes de ser implantado, o novo sistema deverá passar por testes. Segundo a assessoria de imprensa do órgão, nestes testes serão geradas ordens fictícias de bloqueio e desbloqueio, transferências e requisição de informação que devem ser respondidas pelas instituições participantes. Espera-se que com o novo sistema, o juiz receba todas as informações dentro do processo. Será bem mais rápido o bloqueio e desbloqueio de valores. Como o atual sistema, o Bacenjude, não era aberto para grandes inovações, embora tenha ganho novas funcionalidades ao longo dos anos, foi preciso o desenvolvimento de um sistema novo. E para garantir que valores não sejam ocultados por meio de criptoativos, a proposta do Banco Central é integrar exchanges de Bitcoin ao novo sistema. Assim, quando for determinado o bloqueio de valores referente a um CPF, a busca e bloqueio também poderá atingir seus ativos digitais, como Bitcoin. Contudo, segundo o levantamento feito pela empresa responsável por Bitcoins no Brasil, ainda não foram notificadas sobre a integração e a funcionalidade. As atividades envolvendo criptomoedas são regulamentadas? A única regulamentação existente até o momento é a obrigação que as exchanges nacionais informem à Receita Federal sobre todas as operações transacionais, uma obrigação que atinge também as pessoas físicas e jurídicas,
que operem em exchanges estrangeiras ou que façam em valores acima de R$30 mil. Tudo por força da Instrução Normativa 1888 da Receita Federal, que entrou em vigor no dia 1º de agosto de 2019. Em suma, verifica-se que o tema Bitcoin é intrincado, não há legislação específica sobre o assunto, de modo que muitos argumentam que inclusive isso engessaria esse tipo de tecnologia e sua usabilidade perante ao nosso mercado. O Banco Central e a Comissão de Valores Imobiliários preferiram não regulamentar o setor, porém deixando claro que não se trata de uma moeda formal, pois esta é carregada por sua própria natureza de riscos, tanto tecnológicos quanto jurídicos. Entende-se que a criminalização tanto não é um caminho viável, dando um enorme gasto de recursos que exigiria da estrutura estatal, do Executivo, do Congresso e do Judiciário em situações de difícil apuração em sede de persecução penal, ou seja, buscando elucidar e culpar alguém, notadamente considerando as questões de criptografia e blockchain envolvidas. Desta forma, o campo das criptomoedas se mostra um terreno movediço e perigoso, notadamente para amadores e incautos, que buscam um lucro rápido, sem ciência dos enormes riscos envolvidos, conforme dão conta os materiais aqui organizados, além de demais notícias que inclusive dão conta de golpes desta área de criptomoedas. Por isso, é necessário a busca de profissionais e juristas qualificados, pois estes irão permitir que seus investimentos sejam seguros, viáveis e não afrontem nenhuma legislação em nosso ordenamento jurídico, otimizando assim o tempo na busca do investimento ideal. Uma consultoria, por sua vez, permite que se atue preventivamente, evitando condutas proibidas, não havendo dúvidas de que a criptomoeda ou o Bitcoin é uma das maiores revoluções da história da humanidade. O fato é que as criptomoedas estão em plena circulação e representam um significativo impacto à tecnologia em nosso cotidiano. Para mais sobre este tema e diversos outros temas, acesse agora mesmo nossa revista jurídica, Vendrúsculo Spagnoli, em www.vendrusculospagnoli.com.br.